Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Cavarelli, trazendo uma palavra de fé para a vida de todos. Hoje o texto base está na carta aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 9, que diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, aqui o apóstolo Paulo, nessas palavras, ele inicia o capítulo 4 com palavras de amor aos irmãos da igreja de Filipos. Ele fala do seu amor por eles, os chamando de meus amados irmãos. E ele usa palavras doces com esses irmãos. Ele tinha assim uma afinidade muito grande com esses irmãos. E nós podemos perceber que ele tinha um extremo cuidado com esses irmãos da igreja de Filipos. E esse extremo cuidado de Paulo ele também pode ser passado para todos os cristãos em todas as partes do mundo, é evidente. E nós observamos que Paulo inicia o capítulo 4 com palavras de amor. E nada melhor do que palavras de amor sincero, né? Um amor sincero. E Paulo compreendia muito bem isso, a importância de se falar com os irmãos com palavras de amor, com palavras doces, e não com palavras pesadas. Paulo diz para os irmãos se regozijarem no Senhor, ou seja, para se alegrarem imensamente no Senhor. Paulo fala duas vezes, regozijem-se no Senhor. Por duas vezes ele fala. Regozijar no Senhor significa alegrar-se para buscar o fortalecimento através da fé e da alegria em estar na presença de Deus, por viver a graça de Deus e saber que o cristão tem promessas de Deus para a sua vida. Ou seja, a vida cristã, meus amados, não pode ser vivida sem alegria. Pelo fato do cristão ter em mente e no seu coração que basta a presença de Deus em sua vida, mesmo que passe por lutas e aflições. Paulo fala da extrema importância dos irmãos de Filipos serem boas testemunhas e bons exemplos como cristãos para que toda a sociedade reconhecesse a integridade moral, ética e espiritual dos irmãos. E Paulo lembra os irmãos que a volta do Senhor estava muito próxima de acontecer. Com os bons testemunhos diante dos homens, os irmãos seriam instrumentos da conversão de muitos homens. E em Romanos, no capítulo 13, do versículo 12 ao 14, diz assim: A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências, ou seja, não entreguem os seus corpos para os pecados. Paulo faz uma recomendação aos irmãos de Filipos para que não se preocupassem em demasia com coisa alguma.
E ele diz para que os irmãos orassem com confiança, com palavras cheias de objetividade. Ou seja, Paulo diz que as petições teriam que ser conhecidas por Deus, teriam que estar diante de Deus pela oração e súplicas, orações fervorosas, e também que os irmãos fossem gratos a Deus por tudo. Meus amados, o melhor remédio para as preocupações é a oração, pelas seguintes razões, enumeramos aqui. A primeira razão: com as orações, renovamos nossa confiança em Deus e podemos lançar nossas ansiedades e problemas sobre o Senhor Jesus Cristo, pois Ele cuida de nós. Essa é uma promessa que está em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. A segunda razão: com as orações, a paz de Deus vem guardar nossos corações e mentes, graças à nossa comunhão com Deus. Em Isaías, no capítulo 26, no versículo 3, diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, diz assim: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A terceira razão, meus amados: com as orações, Deus nos fortalece para que vivamos como Ele deseja, para que façamos tudo o que Ele também deseja. Para isso, Deus nos concedeu o Espírito Santo para executarmos a sua vontade, como vemos em Efésios no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Esse versículo fala da plenitude de Deus na vida do cristão, ou seja, o Espírito Santo habita no cristão e o Espírito Santo ele dá direção para que esse cristão, esse homem, essa mulher, faça as coisas conforme a direção de Deus. Se não for cheio do Espírito Santo, esse homem, essa mulher, eles não vão poder fazer a vontade de Deus, eles não terão a direção de Deus. Por isso é necessário ser cheio do Espírito Santo. E para isso tem que ter vida de oração e vida em santidade. A quarta razão: com as orações recebemos misericórdia, graça e ajuda em tempos de necessidade. Essas promessas se encontram em Hebreus no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nas orações precisamos ter confiança em Deus, para que nós possamos alcançar a misericórdia, a graça, e que o Senhor nos ajude. Porque, meus amados, muitos não recebem, muitas vezes, a ajuda que ele espera de Deus. As coisas ficam ficam paralisadas, parece que Deus não está trabalhando, mas na realidade Deus está sim trabalhando, mas Ele também fica esperando de nós um posicionamento. Ele espera em nós mais compromisso com Ele, mais compromisso em oração. E muitas vezes, por não orarmos, o que acontece? Não é que Deus não esteja trabalhando em nosso favor, mas Deus ele espera que nós façamos a nossa parte. Deus não vai fazer tudo. Tem coisas que o homem é que tem que fazer. E uma dessas coisas é a oração. A oração em nome do Senhor Jesus. E a quinta razão, meus amados: com as orações temos certeza de que todas as coisas que Deus permite que nos aconteçam cooperarão para o nosso próprio bem. Como podemos observar essa promessa em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olha aí, amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Note que esse versículo se refere aos cristãos que amam a Deus.
amam a Deus. Se não ama a Deus, esse versículo não vai fazer nenhum efeito na vida do cristão que não ama a Deus. Se é que é possível um cristão não amar a Deus. Pois somente, meus amados, eles, os que amam, para compreenderem, sem questionar, os desígnios de Deus, tamanha fé, confiança e amor ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor e amam o Senhor, eles não vão querer entender por que os desígnios de Deus, por que Deus muitas vezes permite certas coisas em suas vidas. Não, eles vão simplesmente dizer, amém, meu Deus, é assim que o Senhor quer, amém. Não vou discutir, não vou tentar entender. Não precisa entender, meus amados, nós precisamos compreender que Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer, Ele usa quem quer, Ele faz como quer e nós temos simplesmente que dizer amém, o Senhor sabe tudo, o Senhor é onisciente, o Senhor tem conhecimento de todas as coisas, o Senhor é onipotente, tem todo o poder em tuas mãos e o Senhor é onipresente, o Senhor pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso verdadeiramente. E Paulo no versículo 7 fala a respeito da paz de Deus que excede todo entendimento humano. Ou seja, é impossível tentar com palavras explicar a paz de Deus, a paz que Deus nos dá. Mas sabemos que a paz existe quando invocamos a Deus com o coração em Cristo e na sua palavra. Assim a paz de Deus transborda em nossa alma aflita. Ou seja, você crê na palavra do Senhor e você também tem uma vida com o Senhor. Você tem uma vida em Cristo. Você busca Cristo em oração. Você busca Cristo na sua palavra. Você, então, a paz de Deus transborda em você, mesmo que você passe por aflições. Mas há uma paz do Senhor que excede todo entendimento. Essa paz é interior e quem a transmite é o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, do versículo 15 ao 16, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica. A paz de Deus envolve uma firme convicção de que Jesus está perto de voltar para arrebatar a igreja e que o amor de Deus está ativo em nossas vidas a cada segundo, aleluia. E uma promessa corrobora com essa afirmação em Romanos no capítulo 8, versículo 32, que diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas, aleluia. Ou seja, tudo aquilo que Deus preparou para o Filho, para o Deus Filho, Jesus Cristo, também preparou para nós. Todas as coisas que o Deus Pai preparou para o Filho, preparou para os cristãos, para aqueles que amam ao Filho e que amam ao Pai e que amam ao Espírito Santo. No versículo 8, Paulo nos faz um alerta. Paulo fala a respeito de nós nos guardarmos de pecados, de nos guardarmos de uma vida em pecado, porque a vida em pecado rouba a nossa alegria da oração, rouba a nossa alegria de buscar a Deus, rouba a nossa alegria de estarmos em comunhão com Deus. E Paulo nos alerta e fala no versículo 8, falando a respeito de andarmos com a verdade, sendo honestos, em justiça, com pureza nos nossos olhos, mentes e corações, nos comportando de forma amável, sempre nos cercando de coisas que não nos envergonhem, que não nos tragam culpas, buscando sempre nos cercarmos de coisas que edifiquem nossas vidas e que nossas vidas sejam como um louvor a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor nos entregou nesse dia. Agradeço a todos pela atenção. Estamos no YouTube e gostaria que todos acionassem aí o sininho
e se inscrevesse no canal, curtisse a mensagem para nos ajudar, para que o canal cresça e assim a palavra ser propagada com mais intensidade. Que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus!